Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Be Legendary. O meu nome é Jorge Coutinho, eu sou um especialista em transformação pessoal e coaching. E hoje, neste episódio, eu queria falar contigo acerca de duas coisas que eu considero serem fundamentais para que tu consigas criar aquilo que eu considero que é a tua versão 2.0 e a tua vida lendária, que é o poder da história com E ou o poder da história com H. A história, se tu olhares, é aquilo que existe na tua vida e que de alguma forma te está a limitar. A história é aquilo que tu contas a ti próprio, é aquilo que tu contas a ti própria pela qual tu não consegues ter, tu não consegues fazer ou tu não consegues ser a pessoa que tu queres ser. A história é o que te limita. A história está está presa a algo que tu viveste no teu passado, a algo que te aconteceu, a um evento, a uma situação. E não me entendas mal, todos nós temos na nossa vida, eu sei o que é isso, e tu provavelmente também viveste situações no teu passado que de alguma forma te poderão ter limitado. Situações na tua infância com os teus pais, situações na tua infância com algo que tenhas vivido, um evento mais ou menos, entre aspas, dramático ou até traumático. Eu sei o que é isso, passei por situações adversas, por situações de dor, por situações de sofrimento, quer na minha infância, quer na minha adolescência, quer na minha vida de jovem adulto e mais tarde na minha vida adulta também. Portanto, eu sei o que é termos situações, termos eventos que nos podem limitar. E sei também o impacto que essas situações têm quando tu crias uma história com E à volta deles. Ou seja, quando tu olhas para esse evento e quando tu atribuis um significado que te vai limitar. É quando o evento passa a ser o significado. É quando a experiência que tu viveste deixa de ser a experiência e a experiência transforma-se no significado que tu atribuíste a essa experiência. Um exemplo, vamos supor que tu na tua infância, na tua adolescência, passaste por uma situação de bullying. E o significado que tu atribuíste a isso foi que tu não és bom o suficiente, que tu não és merecedor ou que aquilo que te aconteceu foi injusto. Então tu adotas uma posição de vitimização na tua vida, tu adotas uma posição de dor e de sofrimento. E ainda hoje tem um impacto na tua vida. Agora pensa comigo, será que tu és a única pessoa, ou será que tu foste a única pessoa que passou por uma situação menos positiva, neste caso específico e neste exemplo que eu te estou a dar, de bullying? Será que não existe mais ninguém em todo o mundo que não tenha também ela própria vivido uma situação igual ou até pior do que tu e que ela tenha utilizado isso para se tornar melhor, para se tornar mais forte, para criar uma organização, para criar uma metodologia, para criar um método, um passo a passo para ajudar outras pessoas que viveram a mesma experiência? Provavelmente sim. Então, não tem a ver com aquilo que tu viveste, tem a ver sim com aquilo que tu fazes com o que tu viveste. Não tem a ver com o evento, tem a ver com o significado que tu atribuíste ao evento. Então, mais do que o evento, mais do que a situação, foi aquilo que tu viveste e a forma como viveste e o significado que tu atribuíste a isso que te está a limitar hoje em dia, que é a tal história. E o mais interessante acerca da história ou da história é que aquilo que diferencia as duas coisas, aquilo que vai mudar o impacto que ambas têm na tua vida é a tua capacidade de atribuir um significado. É a tua capacidade de parares de dizer aconteceu a mim e aconteceu para mim. É quando tu ganhas consciência que o que aconteceu não foi a ti, aconteceu para ti, aconteceu para que tu pudesses crescer, aconteceu para que tu te pudesses tornar mais forte, para que tu ganhasses uma outra consciência, se calhar para que tu desenvolvesses competências, habilidades, características que não tinhas em ti, se calhar para que tu começasses a olhar para a vida de uma outra forma. E a forma como tu vais utilizar esse significado é aquilo que te vai possibilitar que tu cries uma história. Então até podemos olhar para a história com E, aquilo que vai dar origem à tua história com H.
E se tu olhares para a história mundial, se tu olhares para grandes nomes que nos influenciaram e que ainda hoje nos influenciam, sei lá, vem-me à cabeça agora Steve Jobs, Nelson Mandela, Gandhi, JFK, Muhammad Ali, Martin Luther King, tantos nomes, e existem tantos outros mais desconhecidos que viveram situações no seu passado, que viveram situações de dor, situações de sofrimento, situações até traumáticas que tiveram um impacto negativo em algum momento da sua vida e que elas utilizaram toda essa sua história para criar uma nova versão delas próprias, aquilo que eu chamo a versão 2.0. E através dessa versão 2.0 elas conseguiram criar a sua vida lendária. Então, a tua história tem um poder e a forma como tu a vais viver, a forma como tu a vais honrar, a forma como tu vais ter a vulnerabilidade para olhar para ela e procurar retirar um significado empoderador, procurares retirar um significado que te dê a capacidade de tu te recriares, te dê a capacidade de tu te reinventares, a capacidade de tu te tornares em alguém que ainda não és. E é quando tu aceitas a tua história, é quando tu aceitas o teu passado, é quando tu aceitas aquilo que te aconteceu, que aquilo que é a dádiva da gratidão, a dádiva da graça, e no sentido aqui de graça de ser de tu olhares para algo como a possibilidade de tu te tornares melhor a partir desse algo. É a tua história que te vai distinguir, é a tua história que te vai tornar único. É o teu passado que te vai dar a capacidade de tu hoje, no teu presente, se calhar valorizares algo que não valorizavas antes. É a tua história que hoje, no teu presente, te vai dar a capacidade de tu olhares para a vida, se calhar olhares para as outras pessoas e que estão a viver eventos, que estão a viver situações também e teres a capacidade de criar empatia, de criares compaixão, de criares um maior entendimento por aquilo que é as limitações e as ilimitações que todo o ser humano tem. É a tua história que te dá uma capacidade mais analítica daquilo que é verdadeiramente importante. Daquilo que é verdadeiramente importante para ti manter, daquilo que é verdadeiramente importante para ti prezar, daquilo que é verdadeiramente importante para ti desenvolver. A tua história foi aquilo que te trouxe até aqui. A tua história, daquilo que te aconteceu, aquilo que tu viveste, aquilo pelo qual tu passaste, trouxe-te até aqui. Mas a tua história não tem que ser aquilo que é o teu futuro. Okay? O teu passado não tem que ser igual ao teu futuro, a não ser que tu vivas lá. O teu passado pode ser muito bem a ponte para o teu futuro. O teu passado pode e deve ser a base, as fundações para o teu futuro. Mas para isso tu precisas de olhar para o que te aconteceu e atribuir um significado diferente. Tu precisas de olhar para aquilo que te aconteceu e procurar, se calhar, identificar o que é que tu precisas de deixar ir, o que é que tu precisas de perdoar, o que é que tu precisas de aceitar que não estás a aceitar. Até porque existem partes de ti que olham para o passado e que, se calhar, não gostariam de ter vivido ou não gostariam de ter feito algumas das coisas que tu fizeste. Agora, enquanto tu não aceitares, enquanto tu continuares a resistir ao teu passado, enquanto tu não perdoares aquilo que precisas de perdoar, a tua vida não vai avançar. Enquanto tu não aceitares, enquanto tu não perdoares, tu não vais ter a capacidade de agradecer por aquilo que tu viveste. Se eu olhar para a minha história e tudo aquilo que eu vivi, situação de abuso sexual por uma mulher quando eu tinha 7 anos, os vários momentos de bullying pelo qual eu passei enquanto criança e depois mais tarde enquanto adolescente, provavelmente todo o ruído que eu vivi em termos daquilo que foi a minha família, em termos de situações que eu vivi durante a minha infância e que não deveria ter vivido. Relacionamentos tóxicos, erros que eu próprio cometi, tanta coisa pela qual eu vivi, mas se eu olhar hoje, foram todos esses momentos, todas essas situações de dor, todas essas situações menos positivas que me permitiram
hoje ter uma consciência sobre mim, hoje ter uma consciência sobre aquilo que eu quero e sobre aquilo que eu não quero ser, ter uma consciência sobre aquilo que é importante para mim prezar e aquilo que é importante para mim não valorizar. Acima de tudo, trouxe uma consciência de quem é que eu quero ser e quem é que eu não quero ser mais. Agora, tu podes perguntar assim, Jorge, é preciso eu ter passado, ou é preciso eu passar por uma história de dor, por uma história de limitação para hoje criar algo de abundante, algo de superação na minha vida? Não é preciso. Tu não precisas de ter um passado de dor para hoje poderes criar algo através desse passado. Agora, o que tu precisas, garantidamente, é se no teu passado existiu dor, se no teu passado existiu sofrimento, se no teu passado existiram eventos, situações que te limitam, aquilo que tu precisas hoje é de criar em ti a capacidade de utilizares todos esses eventos, todas essas situações a teu favor. Porquê? Porque é esse poder, é esse valor que essa tua história do teu passado tem, que te vai permitir hoje decidir olhar para o futuro e decidir o que é que tu queres ter, o que é que tu queres fazer, mas acima de tudo, quem é que tu queres ser e quem é que tu não queres ser mais na tua vida. Então, olha para a tua história, e aqui a tua história com para aquilo que é o teu passado, aquilo que te trouxe até aqui, e identifica o que é que tu não estás a aceitar e que precisas de aceitar. E se não estás a aceitar, é porque muito provavelmente o significado que tu estás a atribuir àquilo que tu viveste é um significado limitativo, é um significado que não te empodera, que não te traz valor. Então, altera o significado. Porquê? Porque o significado que tu estás a atribuir está a incutir, está a colocar garantidamente ainda mais carga negativa, ainda mais uma carga de dor e sofrimento naquilo que tu viveste. A partir do momento em que tu mudas o significado, as coisas mudam. E tem a ver com, acima de tudo, aconteceu para mim. Esquece o aconteceu a mim, aconteceu-me a mim, ou aconteceu a mim, aconteceu para mim. E começa a olhar para todos os eventos menos positivos do teu passado como algo que aconteceu para ti, para que tu possas criar uma nova história, para que tu possas criar uma nova identidade, para que tu possas valorizar algo hoje que não valorizavas até agora, para que tu possas agradecer mais, para que tu possas perdoar mais, para que tu possas amar mais, para que tu possas, acima de tudo, hoje decidir-te tornar numa melhor versão, na tua versão 2.0, porque é essa versão 2.0 que vai criar em ti, que vai criar à tua volta e que vai criar para ti aquilo que é a tua vida lendária. Então a tua história é o teu maior ativo, a tua história é o teu maior poder, a tua história é aquilo que te vai conectar com os outros, a tua história é aquilo que te vai dar a capacidade de desenvolveres compaixão com os outros, desenvolveres empatia, de seres um exemplo para os outros, seres uma inspiração para os outros. Então, não negues a tua história, não fiques preso a um estado de vitimização. Olha sim para a tua história, identifica o que é que precisas de aceitar, identifica o que é que precisas de perdoar, muda o significado, lembra-te, aconteceu para ti, e começa hoje a criar a tua versão 2.0, começa hoje a criar a tua vida lendária a partir do exemplo do teu passado. E para isso, aceita tudo aquilo que tu viveste até hoje, aceita essa vulnerabilidade, tem a capacidade de honrar a tua história, de estares bem. Quando tu tiveres a capacidade de expor aquilo que é menos positivo, que foi menos positivo na tua história, mas o expores para os outros, o partilhares com o outro, isso significa que tu estás bem com o teu passado. E quando tu estás bem com o teu passado, tu vais parar de conduzir a tua vida, porque é como se tu estivesse ao volante de um carro e estás permanentemente a olhar para o espelho retrovisor ou para o espelho lateral e estás só a olhar para trás. E tu, quando fazes isso, perdes o momento presente, que é quando vais a conduzir a tua vida, de estares consciente de tudo aquilo que está ao teu redor, e perdes também a tua direção, o teu rumo, a tua visão, face ao teu futuro, face à tua versão 2.0 e face à tua vida lendária. Então utiliza a tua história, o teu passado, com aceitação, com perdão, com compaixão, com gratidão por aquilo que aconteceu. Lembra-te, aconteceu para ti. E só precisas de decidir mudar o significado.
E ao fazeres isso, tu vais começar a criar hoje uma nova história, e é essa história que tu vais criar hoje que te vai levar à tua versão 2.0 e à tua vida lendária. A tua história é aquilo que te torna único. Não negues o teu passado. Aceita-o, perdoa, deixa ir, liberta-te do significado que te prende e começa a criar hoje a tua versão 2.0 rumo à tua vida lendária. Vamos a isso?